Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Gabriel. E o nosso assunto é o impacto desse naufrágio do navio Costa Concórdia sobre o turismo dos cruzeiros marítimos, atualmente em ampla expansão no mundo todo. E o nosso convidado é Elia Hirst, especialista no mercado de cruzeiros marítimos e fluviais e diretor do Sindicato das Empresas de Turismo no estado de São Paulo. Obrigada por estar aqui. A primeira questão é a seguinte: cruzeiros marítimos acabam sendo assim um sonho de consumo de muita gente. E com a expansão nesse mercado, esse sonho está podendo ser realizado até porque os custos ficaram mais interessantes e acessíveis. Mas fica, diante desse naufrágio, né, dessa tragédia com o Costa Concórdia, sempre a indagação. Que garantia as empresas de navegação oferecem aos agentes de turismo que vendem os pacotes para os cruzeiros? Primeiramente, é internacionalmente conhecido que os navios, e principalmente os novos, são construídos com todos os itens possíveis de segurança, com os melhores equipamentos de última geração de navegação, e a segurança é completa. Constantemente a tripulação é treinada e a bordo todas as medidas são tomadas normalmente para que se evite uma tragédia desse tamanho, né? É feita uma fiscalização se esses navios oferecem tudo isso que alardeiam mesmo, ou vocês que são os agentes de turismo aceitam em confiança esse tipo de relato? De fato, há uma supervisão geral pela Organização Internacional Marítima, né? E as próprias companhias se preocupam em garantir que o funcionamento de todos os equipamentos esteja em perfeita ordem. Imagina que cada companhia investe 450 milhões de dólares na construção de um navio desse e, evidentemente, cuida do seu patrimônio adequadamente. Bom, e o lucro, né, que obtém com esses navios que levam milhares de pessoas, 4.000 pessoas, e o consumo interno nesses navios, quer dizer, é um negócio muito rentável. Claro. O senhor falou em treinamento da tripulação. E o turista? O turista é treinado para uma eventualidade, porque vulnerabilidade está provado que existe, seja por falha humana, seja por que razão for. A minha indagação é essa: o que fazer na hora de uma tragédia, quando um navio começa a adernar? O turista aprende isso? Na verdade, é exigência internacional que após o embarque e de preferência no primeiro dia, todos os turistas passem por um treinamento de abandono do navio e uso do colete salva-vidas. O que tem acontecido é necessário que os passageiros, os turistas embarcados, levem isso a sério, né? Muitas vezes eles nem aparecem para esse treinamento. Não é obrigatório? É obrigatório, mas muitas vezes o turista se esconde na cabine: eu não vou não. E aí o que acontece? Hoje as companhias fazem inclusive um check-in de quem comparece ou não, cabine por cabine, fazem uma chamada de fato. E isso tem que acontecer, o uso do colete, se dirigir à estação mais próxima do tender, do barco que vai ser o seu barco salva-vidas. Isso é treinado e exigido. O que aconteceu no Costa Concórdia, aparentemente, é que esse treinamento ficou para o dia seguinte e não aconteceu, né? Pelo menos essa é uma das versões. As versões ainda estão contraditórias, né? Agora, os pacotes turísticos para cruzeiros marítimos incluem seguro de vida por perdas materiais e danos morais? Danos morais, não. O que todos nós agentes de viagem oferecemos sempre um seguro de assistência internacional, que inclui um seguro perda de bagagem, cobertura médica. Por exemplo, você se sente mal por alguma razão qualquer e tem que recorrer ao médico, enfermeira, e todo navio tem um departamento médico perfeitamente instalado e com possibilidade até de realizar pequenas cirurgias.
pequenas cirurgias. Então, o seguro cobre esse tipo de atendimento. Você paga pelo atendimento e o seguro reembolsa. E num caso de acidente como esse, em que as pessoas deixaram seus pertences, documentos, tiveram danos, perdas materiais, quem paga isso? É a empresa de navegação, quem vai ressarcir? E os danos morais das pessoas, que não está aí previsto no seguro, como o senhor falou. Isso fica por conta de quem? De quem vendeu o pacote ou da empresa de navegação? Olha, a empresa navegação é a última responsável, mas quando a empresa navegação está instalada no Brasil, o viajante, o turista, deve recorrer diretamente à empresa e demandar o que for necessário. Quando são navios que operam no exterior, a demanda do turista tem que ser encaminhada ao representante da companhia no Brasil. E como é que fica a situação de quem compra? Porque se compra um pacote para cruzeiro marítimo com certa antecedência. Muita gente certamente iria viajar depois nesse Costa Concórdia. Essas pessoas compraram e pagaram os seus pacotes turísticos. Como é que fica a situação dessas pessoas? Olha, eu vou lhe dizer o que a Costa Cruzeiros está fazendo. A Costa está reembolsando o valor pago pelo passageiro e está estimulando o passageiro para uma nova reserva. Certo. Tá? Sem nenhuma perda, claro, evidentemente. E até com alguma facilidade, um desconto, alguma vantagem. E as pessoas que ficaram impactadas? Gente que já comprou pacote turístico, não para o Costa Concórdia, mas para qualquer outra embarcação e que agora está com medo, entende que toda aquela aparência de muito luxo, segurança, equilíbrio, etc., também pode esconder a vulnerabilidade que de fato pode existir. Como é que fica a desistência? Vocês devolvem o dinheiro? Claro que devolvemos, não há por que não devolver, é obrigatório. Mas o que mas devolve integral? Integral. Salvo casos em que a própria companhia, digamos, a viagem é para daqui a 6 meses ou daqui a 3 meses e nas cláusulas contratuais há uma multa por cancelamento, tá? Aí sim a multa é aplicada por regra da própria companhia. Mas o que tem acontecido na prática é que as agências de viagem não tiveram nenhum cancelamento, né? E o pouco cancelamento... Quer dizer, não houve um impacto sobre a venda dos pacotes turísticos para cruzeiros? Mínimo. Não houve porque, veja, o tamanho dessa tragédia corresponde ao quê? Mesmo incluindo os desaparecidos na lista do fatal, né, do acidente, estamos falando de 1%, ou menos de 1% da capacidade do navio, né? Mas imagina quando acontece, né? Até nesse caso, em termos de mortes, do ponto de vista de percentual, não é uma tragédia de tanta magnitude. Não é. Mas não é temerário um navio, esses novos construídos, que tem até um que vai ter pode levar 8.000 passageiros. Em caso de pane, em caso de naufrágio, né, mesmo com todo o treinamento e equipamento, no meio do Oceano Atlântico, dá para salvar alguém? Não é temerário levar tanta gente? Não é, porque esses navios são tremendamente seguros. O senhor vende com segurança os pacotes? Com segurança.